que eu quero falar nesta noite é do verdadeiro significado do Natal. Mas antes de eu falar do verdadeiro significado do Natal, conforme foi compreendido pelos magos do Oriente, eu quero falar um pouquinho do Natal, tal como ele existe, tal como nós o conhecemos, para fazermos até mesmo o contraste. O Natal, a celebração do nascimento de Jesus, não existiu nem no primeiro século, nem no segundo, nem no terceiro. O Natal começou no quarto século, quando o Império Romano se tornou cristão, quando o imperador Constantino se converteu, e segundo Eusébio, ele se converteu mesmo, tem muitas polêmicas se ele se converteu ou não, e ali então todo o império agora tinha uma maioria de população cristã, e o imperador se converteu. Mas o Império Romano ainda tinha muitos povos pagãos dominados pelo império que não eram cristãos, como a maioria e como o próprio imperador agora era cristão. Nesse momento eles quiseram cristianizar o máximo possível do Império Romano, às vezes não fazendo tudo errado, fizeram coisas boas também, coisas que às vezes nós mesmos também temos que fazer. E uma das coisas foi começar a celebrar o nascimento de Jesus 25 de dezembro. A razão pela qual eles queriam celebrar o nascimento de Jesus 25 de dezembro, que 25 de dezembro era uma data complicada para o Império Romano. Era o dia que eles adoravam, ou eles celebravam, o nascimento do Deus Sol, o que era muito popular ali para os povos pagãos. Como eliminar uma coisa tão enraizada na cultura, uma data tão idólatra, eles usaram então a força do império para dizer, essa data aí agora não tem nada a ver mais com o nascimento do Deus Sol, nós vamos celebrar nessa data o nascimento de Jesus. Isso não é errado em si. Nós todos, como evangélicos, fazemos situações parecidas. Por exemplo, a maior parte dos brasileiros preferem pular o carnaval, porque eles não são crentes. Carnaval é coisa do mal, é coisa de promiscuidade, tem drogas e tantas situações ruins, quando também não tem invocações das trevas. Então, carnaval não é coisa de crente. Mas os crentes também não deixam passar em branco. As igrejas organizam acampamentos para famílias, o acampamento para os adolescentes e jovens, porque a data não pode passar em branco. Você não pode simplesmente falar, carnaval não pode, mas e daí? O que eu vou fazer no carnaval? Você vai para o acampamento, você vai para o retiro espiritual, você vai para o encontro de casais, de tal maneira que você substitui uma cultura ruim por um hábito bom. O que o Império Romano estava fazendo, a Igreja Católica estava fazendo naqueles dias, era substituir o nascimento, a celebração do nascimento do Deus Sol por o nascimento de Jesus, o que nós fazemos também com os nossos acampamentos para substituir o carnaval. A ideia em si não foi ruim, era uma maneira de eliminar um traço muito idólatra do Império Romano, agora que o Império se declarava oficialmente cristão. Assim começou o Natal. Natal começou no quarto século, nunca foi a data que Jesus nasceu, nós não sabemos quando ele nasceu, possivelmente ele nasceu em março ou abril, porque os pastores estavam lá pastoreando durante a noite, quando os anjos apareceram e declararam que o Salvador havia nascido. Os pastores faziam isso por volta de março, abril, dezembro era o inverno, quando nem as ovelhas saíam para pastorear à noite e nem mesmo os pastores. Então ele não nasceu em dezembro, isso é certeza. Quando ele nasceu nós não sabemos, ele deve ter nascido em março ou abril, e o mais importante não é a data em si, é celebrar o seu nascimento com compreensão bíblica. Pode ser no dia 25 de dezembro, sem nenhum problema, a celebração do Natal, desde que haja a compreensão para isso. Quando o Natal começou, vamos substituir a adoração, a celebração do nascimento do Deus Sol pelo nascimento de Jesus, vamos eliminar essa idolatria. Até aí estava tudo muito bom, e ao longo dos séculos
foi mantendo-se essa tradição, que ela foi crescendo. Essa tradição variou de país para país, e o Natal é celebrado de maneiras diferentes ao redor da terra. Foi desenvolvendo culturas, costumes. Por exemplo, na Inglaterra não tem ceia de Natal no dia 24 à meia-noite. Eles simplesmente não têm esse conceito, que no dia 24 os familiares se reunirão e tem que fazer a ceia de Natal à meia-noite. Esse conceito não existe na Inglaterra. Eles celebram o Natal, mas não como os brasileiros. Os ingleses também não reúnem com os tios, as tias, genros, nora, neto, sobrinho. Os ingleses celebram o Natal só a família. Se marido e mulher têm um ou dois filhos, marido e mulher, pai e mãe, celebrarão o Natal na hora do almoço no dia 25. Não reunirão com 15 pessoas, 20 pessoas, não farão aquele mundaréu de comida, não terão amigo secreto, terão uma árvore de Natal, mas não terão amigo secreto, e muitas vezes organizarão para não ter trabalho nenhum. Sabe como é que é em inglês? Em janeiro ele agenda com um restaurante. Dia 25 de dezembro eu virei aqui com minha esposa, meus 2 filhos, celebrar o Natal. Ele agenda em janeiro. Ele paga em janeiro e fevereiro. Quando chega naquele dia do Natal, os restaurantes estão com todas as mesas tomadas. Não adianta ir para o restaurante. Todo mundo agendou em janeiro e fevereiro. E eles vão almoçar num restaurante, um almoço típico de Natal, com somente uma sobremesa. Veja, os ingleses celebram o Natal muito diferente do Brasil. O Brasil, por sua vez, tem os seus hábitos próprios, que eu mais ou menos venho mencionando, que é a maneira como nós celebramos. Esses hábitos surgiram depois. Eles não são necessariamente satânicos ou demoníacos, mas eles também não significam o que é o Natal. Muitas vezes nós falamos, eu vou passar o Natal, eu vou celebrar o Natal. A gente associa só com aquele momento que eu fui no shopping, comprei presente, amigo secreto, e eu fiz a ceia de Natal dia 24, e para nós, na cultura, isso é Natal. Isso são hábitos culturais, não são satânicos, não são demoníacos, mas isso também não é o Natal. Isso é a maneira como nós celebramos. Os ingleses, por sua vez, celebram de maneira muito diferente, e varia de país para país, cultura para cultura, como que o Natal é celebrado ao redor da terra. Em algum momento, ao longo dos séculos, surgiu a árvore de Natal, muitas polêmicas, se ela tem uma origem demoníaca ou não, idolatria ou não, mas também tem especulações que quem começou a árvore de Natal foi Lutero. É o inverno na Europa, ele viu um pinheiro, achou bonito, vou decorar minha casa, e Lutero teria começado as árvores de Natal. Na nossa cultura, essa é a minha opinião, minha humilde opinião, eu não vejo nenhum problema com a árvore de Natal. A árvore de Natal é só um enfeite. Aquelas bolinhas é só um enfeite, ninguém está ali invocando o demônio ou fazendo pacto com as trevas, porque decorou a sua casa com árvore de Natal. A árvore de Natal, o que é invocação das trevas na nossa cultura, são outras coisas, não tem nada a ver com o enfeite da árvore de Natal. A árvore de Natal é só um enfeite, não é demoníaco. Mas ao longo dos séculos surgiu o São Nicolau, o Papai Noel. Também do 4º século, o bispo Nicolau da cidade de Esmirna era um homem muito bom. Por tudo que se sabe, o bispo Nicolau, ele era um homem muito bom. Ele ganhou uma herança, ele não era pobre. E ele gostava de comprar presentes para as crianças pobres. Ele gostava de ajudar crianças pobres. Não tinha nada a ver com o dia 25, não tinha nada a ver com o trenó, não tinha nada a ver com o Papai Noel morar lá na Finlândia. Tem muitas teorias onde é que o Papai Noel mora, uns falam que é no Canadá, outros na Finlândia. Não tinha nada a ver com isso. O bispo Nicolau não era europeu, morava na Turquia, ele só viu neve lá nos picos das montanhas, possivelmente. Ele nunca viu trenó na vida dele, ele nunca
pensou que do dia 24 para o dia 25 ele ia ter que trabalhar tanto, entregando milhões de presentes para as crianças? Isso nunca passou na cabeça do bispo Nicolau. Fazia parte da vida dele usar a sua herança para ajudar as crianças pobres. Em algum momento lá, eles associaram o São Nicolau com o dia 20, com a véspera de Natal, em que o São Nicolau passa nas casas distribuindo presentes, virou parte do folclore. No Brasil, a gente não associa o Papai Noel com o São Nicolau, porque nós o chamamos Papai Noel. Muitos brasileiros falam, o Papai Noel isso, o Papai Noel aquilo, faz parte do folclore e ninguém associa com o São Nicolau. Mas nos países ocidentais, ele não é chamado Papai Noel naquela língua deles, ele é chamado pelo nome dele, ele é o São Nicolau. Essa é a parte do Natal que põe um pezinho ali na idolatria, porque quando você começa a confiar em um santo para alguma coisa, você está num pezinho da idolatria para confiar que ele vai fazer alguma mediação entre Deus e os homens, quem sabe você vai fazer uma promessa para o São Nicolau, que é a base das cartinhas, né? Papai Noel, me dá um presente, eu fui bonzinho, eu serei melhorzinho, o ano que vem. Isso não tem nada a ver, essa é a parte que fica perigoso. Tem vários hábitos culturais ligados ao Natal, que não tem nada a ver com o Natal, mas não é demoníaco. Mas o papel do Papai Noel nesse cenário é um papel mais perigoso. Se você quer saber a minha opinião, Natal sem Papai Noel. Não vou mandar suspender o pernil e nem um amigo secreto, mas Papai Noel é bom você tirar do seu Natal, porque ele tem uma origem numa crença que o São Nicolau faz isso. O São Nicolau mesmo, quando ele morreu, o Natal não tinha ele não fazia parte do Natal. Ele morreu, ele nunca soube que as pessoas iam usar o bom exemplo de vida dele para ele virar o Papai Noel, para ele virar ele virou depois da morte. O São Nicolau mesmo teria discordado desse papel dele no Natal. Então essa parte não faz bem. Então essas são as várias conceitos ou ideias ou costumes que nós associamos ao Natal, que não tem nada a ver com o Natal. Às vezes não é necessariamente demoníaco ou idolatria, mas não tem nada a ver com o Natal. Quanto a celebrar a data do nascimento de Jesus, se o fizermos de maneira bíblica e com compreensão, é uma oportunidade de evangelizar a família inteira. Veio tio, primo, sobrinho, você abre a Bíblia, explica o Natal biblicamente, você vai evangelizar todos os seus familiares. É uma data que pode ser usada para a glória de Deus. Mas eu quero falar do Natal como compreendido naquele momento que Jesus nasceu por pouquíssimas pessoas, poucos judeus e poucos não judeus. Quando nós lemos a Bíblia, podemos dizer que Zacarias e Isabel sabiam que era Natal, que Jesus estava nascendo. E por que ele estava nascendo? Simeão e Ana sabiam que era Natal. Quando eles viram Jesus com 8 dias de idade, eles sabiam, o Messias nasceu. E por que ele nasceu? Também os pastores souberam o que era Natal. O Salvador do mundo nasceu, porque os anjos declararam para os pastores durante a madrugada: olha, o Salvador nasceu. Eles souberam o que era Natal. Outras pessoas que souberam, e aí também vou precisar fazer alguns esclarecimentos, são chamados magos do Oriente. Como nós evitamos essa passagem? Porque a palavra mago está ligado com magia, está ligado com feitiçaria. Então os crentes pulam e os pastores pulam a passagem também. Falou de mago, magia, vamos pular. Mas essa passagem ela é muito abençoadora. Ela vai nos dar o verdadeiro sentido do Natal, de pessoas que compreenderam bastante. Mas deixe fazer esclarecimentos, porque nós falamos de Natal, vem o presépio na nossa mente. Lá está Jesus na manjedoura, isso é bíblico. José e Maria estavam na manjedoura, isso é bíblico. Alguns animais na manjedoura, isso é bíblico.
os chamados reis magos, 3 reis magos, que a tradição diz que o nome deles era Melquior, Baltazar e Gaspar. Eles não estavam na manjedoura. Eles não tinham chegado ainda, eles demoraram alguns dias ou semanas, e quando eles chegaram, Jesus não estava na manjedoura. A famosa imagem do presépio com os chamados reis magos não aconteceu, porque eles chegaram depois. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você, que quando eles encontram Jesus, Jesus não está na manjedoura, Jesus está numa casa. Eles chegaram depois. O outro esclarecimento que eu quero fazer, eu falei reis magos por causa das tradições. E a tradição é tão forte que 6 de janeiro, ao redor do Brasil, da América Latina, áreas mais idólatras, o dia 6 de janeiro, o dia dos reis magos, tem a festa dos reis, que em alguns lugares é uma festa muito forte, baseado em tradição. Não tem informação verídica nenhuma que eles eram reis. A Bíblia diz que eram magos do Oriente. A Bíblia não fala que eram reis. A informação de que os reis, que os magos eram reis, que eram 3, Melquior, Baltazar e Gaspar, vem de um evangelho apócrifo do 4º século, chamado Evangelho da Infância. Não tinha credibilidade nenhuma no meio dos cristãos. Ele é conhecido como uma literatura que aparece no 4º século, sem autoridade apostólica, por isso não foi canonizado, porque o Novo Testamento já estava canonizado naquele momento. Ele foi considerado sem credibilidade. Neste evangelho diz que os magos eram reis, que era Melquior, Baltazar e Gaspar, mas sem nenhuma confiabilidade. Qual a lógica de 3 reis saírem viajando por aí afora? Nenhuma. Qual a possibilidade? 0. Um rei nunca saía do seu reinado. Um rei nunca subia num camelo e saía andando com 2 amigos. 3 reis. Vamos ver Jesus? Vamos ver Jesus. Sobe no camelo e sai andando. Rei só viajava, quando viajava, acompanhado por um exército. Geralmente o rei nunca saía do castelo, que tinha muralhas muito altas, que era uma fortaleza. Rei não se expunha assim, vou subir no camelo e vou sair andando. Os magos do Oriente não eram reis. E não tem informação concreta nenhuma, confiável nenhuma, que era Melquior, Baltazar e Gaspar. Isso faz parte da tradição. O que faz parte da tradição também é enfiar na nossa cabeça que eram 3. A Bíblia diz magos do Oriente. Podia ter sido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magos do Oriente viajaram. Não sabemos se eram 3, com certeza não eram reis, e com certeza não era Melquior, Baltazar e Gaspar. Então toda a festa dos reis, principalmente nas cidades muito católicas do Brasil, é baseado em tradição, não tem nada de concreto aí. O que tem de concreto é que magos do Oriente viajaram. E agora eu preciso fazer outro esclarecimento, senão eu posso, sem querer, induzir você a uma coisa errada. O mago, normalmente falando, não era servo de Deus. Não é o caso desses aqui. Normalmente falando, o mago, ele era mesmo um feiticeiro, um astrônomo da antiguidade, um astrólogo que estudava as estrelas, os astros, achava que os astros eram divindade e adivinhava pelos astros. Então o mago era um feiticeiro, um adivinhador. Na prática ele era um professor, um sacerdote de religião animista, que invocava os astros, mas quem se manifestava era demônios. Então os magos não eram servos de Deus. Mas em Daniel 2:2, quando o Velho Testamento foi traduzido para o grego, por ordem do imperador Alexandre o Grande, o Velho Testamento foi traduzido para o grego.
E ali em Daniel 2:2, o rei Nabucodonosor chamou os magos, os astrólogos e os feiticeiros. Nenhum deles pôde revelar o sonho e a sua interpretação. Nenhum daqueles magos envolvidos com adivinhações, feitiçaria, sacerdotes de religião animista, que olhava para o céu como se lá tivesse divindades, que os guiaria de alguma forma, que os ouviria de alguma forma, nenhum daqueles pôde revelar o sonho e a sua interpretação. Daniel fazia parte desse grupo de sábios, os magos também eram chamados sábios. Por isso, Daniel era um dos magos, mas não no sentido da Babilônia, no sentido bíblico mesmo. Ele era um homem sábio, não um mago da Babilônia, envolvido na feitiçaria. Ele era sábio do Senhor. O livro de Daniel diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego se consagraram a Deus. Tiveram vida de santidade, de oração, de busca e de jejum, e Deus abençoou os quatro. Mas a Daniel abençoou os quatro com conhecimento, com sabedoria, mas a Daniel Deus deu interpretação de sonho. Quando nenhum daqueles magos do mal, também considerados sábios, não puderam, Daniel, que não estava na reunião, ficou sabendo que Nabucodonosor disse: ou me conta o sonho e a interpretação, ou eu mato todo mundo. Daniel foi na presença de Nabucodonosor, falou: imperador, o que foi? Não, eu tive um sonho, não quero saber de interpretação, o intérprete vai ter que me contar o sonho para eu saber que a interpretação é a correta. Se ninguém me contar o sonho, o Senhor contar o sonho para ninguém, e se ninguém o interpretar, eu mato todo mundo. Daniel falou: mas deixa eu orar e jejuar primeiro. Ele orou, jejuou, Deus revelou o sonho e a interpretação. Daniel é um desses sábios. Na cultura ele poderia ser chamado mago também, mas ele era servo de Deus. Esses magos do Oriente, em princípio, são duas possibilidades. Da onde que os magos do Oriente viajaram? A tradição diz de dois lugares: das Arábias ou das terras da Babilônia, dos Medos e dos Persas, que é o Irã e o Iraque. Bom, das Arábias não tem muita lógica, porque o texto diz que magos do Oriente viajaram do Oriente. E as Arábias e o Iêmen, como diz a tradição, está ao sul de Israel, não está no Oriente. A palavra mago tem origem na Babilônia, não tem origem nas Arábias. Então, os eruditos estão mais confiantes em dizer que os magos do Oriente, porque a palavra tem origem babilônica, saíram de algum canto da Babilônia, da terra dos Medos e Persas, porque usavam a mesma palavra, nos dias de hoje, Irã e Iraque, e eles foram até Israel encontrar Jesus e adorar Jesus, sabendo que ele é o rei dos judeus. Só pela informação bíblica, nós já podemos fazer algumas inferências e algumas afirmações sem medo de errar. Nós não podemos falar que eram reis porque não eram reis. Não podemos falar que eram três porque nós não sabemos se eram três. Não podemos falar que era Melquior, Baltazar e Gaspar porque nós não sabemos. Mas nós podemos dizer que eles saem de algum canto da Babilônia, também da terra dos Medos e Persas, com a convicção de que Jesus é o rei dos judeus e ele nasceu. E ele nasceu. E eles têm tanta convicção de que ele nasceu, de que ele é quem ele é, que eles querem ir lá encontrá-lo, presenteá-lo e adorá-lo. Tudo isso aqui nós podemos afirmar. Podendo afirmar isso, logicamente podemos afirmar o que eu vou dizer agora. Na antiguidade os judeus haviam sido espalhados algumas vezes, e eles haviam construído sinagogas pelo mundo antigo afora.
Você lembra que no livro de Atos, Paulo chega em Tessalônica, tem sinagoga, chega aqui, tem sinagoga, vai ali, tem sinagoga, na cidade de Corinto tem sinagoga, em Roma tem sinagoga, porque as sinagogas estavam por toda parte. Os gentios, os não-judeus, que frequentaram a sinagoga com regularidade, alguns deles vieram a crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando o não-judeu cria no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles eram classificados de duas maneiras. O gentio que cria no Deus de Abraão, Isaque e Jacó com fé verdadeira, ao ponto de estudar a palavra, temer o Senhor e andar com o Senhor, eu diria que ele era salvo, crendo no Senhor e nas suas promessas que ainda se cumpririam, mas na sinagoga diria que ele não é convertido, porque ele não tinha sido circuncidado. O gentio que ouvia do Senhor, cria no Senhor, estudava as Escrituras, cria no Senhor e nas suas promessas que ele ainda cumpriria, principalmente a promessa da vinda do Salvador Messias. Ele estava crendo em Jesus, recebendo Jesus, antes mesmo de Jesus vir, porque era pela fé. Eles morriam crendo na promessa que ainda se cumpriria, mas estava salvo do mesmo jeito, porque ele confiava que Jesus viria e o salvaria. Mas como ele não foi circuncidado, os judeus o chamavam de temente a Deus, não era considerado convertido. Mas quando o gentio cria em Deus o mesmo tanto que um judeu e era circuncidado, aí ele era recebido oficialmente na sinagoga como um judeu de conversão. Ele era um prosélito. O prosélito era o oficialmente convertido. Agora ele é judeu. Agora ele pode casar com mulher judia, por exemplo, porque ele é judeu. O temente podia ser tão salvo quanto um prosélito, mas ele não era circuncidado, ele não estava oficialmente convertido. Os magos do Oriente ou eram tementes ou eram prosélitos, porque só nas Escrituras você tem a revelação bíblica que Jesus é o rei dos judeus. Só nas Escrituras bíblicas você tem a informação que o Messias viria, ele é o rei dos judeus. Mas na verdade, ele é o rei de toda a terra. Na verdade, ele é o rei do universo. Na verdade, ele é o Senhor. Só nas Escrituras você tem o conceito bíblico que o Messias, o Salvador, é rei dos judeus. Só nas Escrituras você tem esse conceito que o rei dos judeus é rei na linhagem de Davi. Só nas Escrituras você tem a informação que o rei viria, ele nasceria. Quando ele nascesse, ele seria Emanuel, Deus conosco, biologicamente falando, da descendência de Davi, da tribo de Judá. Só nas Escrituras você tem o conceito que o rei que viria é Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, biologicamente falando, da descendência de Davi. E quando ele viesse, o reino dele estaria nesse mundo, mas não seria desse mundo. O reino dele cresceria como uma semente de mostarda, até alcançar pessoa de toda tribo, língua, povo e nação. Quando ele chegasse, a sua doutrina e a revelação de Deus nele, através dele, encheria toda a terra como as águas cobrem o mar. Ele seria crido pelos povos, pelas nações. E os magos do Oriente entenderam. Entenderam que o rei dos judeus havia nascido. Entenderam que ele era digno de ser honrado, adorado por eles, que possivelmente, inicialmente, eram feiticeiros não judeus, mas tendo frequentado uma sinagoga, creram no Deus de Israel, vieram a conhecer as Escrituras, o conceito de Messias, do Rei Messias, Senhor, Salvador, Eterno, Emanuel, Deus conosco, ao ponto de crerem nele,
e serem servos dele, ainda que ele não tinha crescido nem morrido na cruz, mas ele era o rei dos judeus, o rei de todos os povos, de todas as nações, o salvador do mundo. Eles queriam encontrá-lo, adorá-lo, presenteá-lo, se curvarem diante dele, porque eles conheciam o Senhor e a sua palavra, o conceito de Messias. Isso que é Natal, é celebrar não só o nascimento de Jesus, é muito mais. Se eu celebrar só o aniversário de Jesus, eu estou querendo dizer que o aniversário de Jesus não é diferente do meu aniversário, mas eu deveria celebrar o aniversário de Jesus entendendo que é diferente do meu aniversário. Eu preciso celebrar o aniversário de Jesus, ainda que não foi 25 de dezembro, mas é a data que nós celebramos que ele nasceu, entendendo que Deus é fiel, Deus é amor, ele prometeu, ele falou, ele enviou o seu filho. O seu filho é Emmanuel, Deus conosco. O seu filho é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu filho veio implantar um reino que está no mundo, não é do mundo, mas preencherá toda a terra, e neste reino haverá pessoa de toda tribo, povo, língua e nação. Que ele foi enviado para Israel, mas ele é o Salvador do mundo. O Messias de Israel é o Salvador do mundo. O ungido de Israel é o Salvador do mundo. Será pregado, anunciado em todos os povos e será crido em todos os povos. Portanto, era para os magos do Oriente que haviam ouvido falar, crido o suficiente para terem convicção, viajar, reconhecer Jesus e adorar Jesus. É assim que se celebra Natal. Deus é fiel, Deus é amor, ele enviou o seu filho. A vinda dele não é igual à minha vinda, não é igual à sua vinda. A vinda dele é Emmanuel, Deus conosco. A vinda dele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A vinda dele foi anunciada com detalhes, da tribo de Judá, da família de Davi, nascido em Belém da Judeia, de uma virgem, a encarnação de Deus. E quando ele viesse, pregaria em parábolas, faria sinais maravilhosos. Isaías 35, o surdo ia ouvir, o cego ia ver, o aleijado ia andar, coisas maravilhosas. Ele seria moído pelos nossos pecados. Ele é o Salvador do mundo. Isso os magos do Oriente entenderam. O que eles não devem ter entendido é porque que Israel não entendia. Mas eu falo disso daqui a pouco. O que os magos do Oriente podem ter entendido, nós sabemos que eles entenderam o conceito de Messias, que Jesus é o rei de Israel, rei dos judeus, porque está claro. Mas um estudioso da Bíblia saberia que Jesus estava para nascer. Como um estudioso da Bíblia sabe que Jesus está para arrebatar a igreja a qualquer momento. Se você não está andando com Deus, irmão, começa a andar, porque Jesus pode arrebatar a igreja. A volta de Israel para a sua terra, em 1948, um assunto em si mesmo. A quantidade de judeus que vem se convertendo é um assunto em si mesmo. São fortes sinais da vinda de Jesus. O Evangelho chegando depois de 20 séculos, em todos os povos, línguas e nações, como nos nossos dias, missiólogos estão dizendo que nós estamos vivendo na era que o Evangelho chegará em todas as línguas do mundo pela primeira vez da história. Antes para o Evangelho chegar, o missionário traduzia a Bíblia inteira. Agora eles ficaram mais espertos. Não vão traduzir a Bíblia. Mas no primeiro século todo mundo era analfabeto e eles se converteram sendo analfabetos. Como é que eles se converteram? Pregação, ensino oral. Então primeiro eles vão pregar contando histórias, enquanto eles traduzem a Bíblia, enquanto depois alguém daquela tribo vai aprender a ler e escrever para ler a Bíblia. Mas a primeira geração vai ser de crentes analfabetos, como era no primeiro século. Então, porque agora eles estão mais espertos,
Está sendo feito previsões que o Evangelho chegará em todas as línguas nos nossos dias. Isso é um forte sinal da vinda de Jesus. Mas um estudioso da Bíblia saberia que Jesus não é só o Filho de Deus encarnado. Saberia que ele estava vivendo nos dias que ele ia nascer. Ninguém podia marcar o dia e o horário. Mas nas 70 semanas de Daniel recebeu a revelação que da ordem da restauração de Jerusalém se passaria 70 semanas, 7 semanas, depois mais 62 semanas, ficou sobrando uma semana, deve ser as 7 anos de grande tribulação, mas ao passar 72 semanas, o Messias será morto para que houvesse perdão de pecados. Qualquer pessoa que pegasse a data da saída de Neemias e fizesse os cálculos, poderia dizer, o Messias será morto em tal época mais ou menos. Mas para ele ser morto, ele tem que crescer, não é? Tem que se tornar adulto. Então, ele nascerá mais ou menos em tais décadas. Não dava para marcar o dia e horário, mas dava para saber mais ou menos as épocas, as décadas que Jesus estava para nascer. Será que os magos do Oriente entenderam isso? Não temos certeza. Mas nós temos certeza que quando Jesus nasceu, eles perceberam, tiveram plena convicção, não só que ele tinha nascido, quem ele era. Era digno de ser presenteado e adorado, vamos que vamos. O que os fez ter tanta convicção? Apareceu um sinal no céu. Apareceu a olho nu uma estrela. Será que era estrela? Possivelmente não era, mas a olho nu parecia uma estrela. Quando os astrônomos vão voltando no tempo, porque os astros estão em movimento, aí quando eles fazem um movimento ao contrário, e chega na época de Jesus, os astrônomos dizem assim, olha, não tinha nenhum cometa ali, nenhum cometa passando ali, então não foi cometa. Então eles falam assim, mas uma estrela não desaparece assim, sem mais nem menos. Então eles imaginam que foi um alinhamento de planetas que deu naquela época uma junção de Júpiter e Saturno. É uma possibilidade, não dá para provar muito, mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que talvez uma estrela se tornou supernova, então ela brilha muito mais, e agora ela estava sendo vista, depois que a supernova explode, a estrela some. Poderia ter sido algo assim, mas uma supernova, ela aumenta bastante a luz e demora um tempão para explodir. Mas poderia ter sido uma supernova. Eu particularmente penso que Deus colocou para estes homens tementes a Ele um sinal que eles perceberiam. A olho nu, uma luzinha lá no céu, a gente chama de estrela, mas eu diria que foi um sinal de Deus. Deus fez esse brilho surgir lá. A olho nu parece estrela, vamos chamar estrela, eles chamaram estrela, mas a lógica é, conforme ao conhecimento da astronomia, que Deus colocou um sinal lá. O que os fez concluir, aquele sinal é uma comunicação de Deus. Deus está falando que nessa época que o Messias vai nascer, ele nasceu. Podemos ir lá porque ele nasceu. Nós vamos lá, vamos presenteá-lo, nós vamos adorá-lo, ele nasceu. Eles bateram o olho na estrela e falaram, ele nasceu. E eles estavam certos, ele nasceu. Ele é o rei dos judeus, eles estavam certos. Ele é digno de ser presenteado, eles estavam certos. Nós iremos adorá-lo porque eles criam nele, eles estavam certos, eles não erraram. Jesus nasceu a 8 quilômetros do Sinédrio de Jerusalém. O Sinédrio não percebeu. As pessoas que perceberam eram de oração. Zacarias e Isabel oravam para ter um filho, nasceu João Batista, esses perceberam. Simeão e Ana, que eram de oração, perceberam. O Sinédrio, que era assassino, não percebeu. Eles perceberam, estamos nos dias que ele vai nascer, estrela, nasceu, vamos lá, nasceu o rei dos judeus.
Perceberam certo. Perceberam certíssimo. Tem alguma explicação? Tem. A explicação é teológica, só não está no texto, mas é lógica. Cada vez que Balaão tentava amaldiçoar Israel, você pode abrir sua Bíblia, Números 24, 17. Cada vez que Balaão tentava amaldiçoar Israel, Deus o fazia abençoar. Um dia nós devemos padronizar a leitura aqui da Bíblia e todo mundo trazer a NVI aqui na igreja, porque é uma tradução moderna, com o português que nós usamos, e é tradução boa. Números 24, verso 17. Balaão profetizou sobre a vinda deste rei. Profetizou dessa maneira: uma estrela procede de Jacó, Números 24, 17. Uma estrela procede de Jacó e um cetro subirá de Israel. Um cetro era o bastão que o rei usava, significando autoridade, domínio e governo. Então, quando o texto diz um cetro subirá de Israel, é um outro jeito de dizer um rei virá de Israel. Uma estrela procede de Jacó, é um jeito de dizer um rei virá de Jacó, um rei virá de Israel. Conforme o Senhor foi revelando, por fim esse rei seria da tribo de Judá, da família de Davi, nasceria em Belém da Judéia, nascido de uma virgem, encarnação de Deus. Mas nesse momento aqui Deus não tinha falado tudo, ele havia começado a falar. Quando Jacó abençoou Judá, Deus começou a falar que haveria uma monarquia eterna diante dele. De Judá, o cetro não se arredará de Judá. Deus começou a falar quando Jacó abençoou Judá, e quando Balaão profetizou certo, mesmo querendo fazer o errado, mas Deus o fez profetizar certo. Ele disse: uma estrela procede de Jacó e um cetro, um rei subirá de Israel. Orígenes, no 2º século, presumiu isso. Eles eram da cultura que estudava os céus e de adivinhação. Mas eles se converteram, eles não são mais feiticeiros, mas estão acostumados a olhar para o céu, viajar pelos desertos, olhando para o céu, sendo guiados pelas estrelas. Quando apareceu, o texto diz estrela, e eu penso que é um sinal de Deus para guiá-los. A olho nu parece uma estrela. Quando aparece a estrela no céu, experientes como eram de se guiar pelas estrelas, e eles falaram: mas se a gente seguir essa estrela aí, nós vamos bater lá em Israel. O texto diz: de Jacó, de Israel procede uma estrela, e de lá virá um rei. Conhecedores do conceito bíblico de que Jesus é o rei, batendo o olho no céu, aparentemente vendo uma estrela, e lá vai dar Israel. De Israel procede um rei, procede uma estrela, então essa estrela vai nos levar para lá. O Messias nasceu. Se Orígenes estava certo ou errado, só Deus sabe. Se essa explicação, só Deus sabe. Uma coisa nós sabemos: eles discerniram certo. Havia comunicação de Deus através da estrela. Deus estava dizendo: nos dias que o Messias poderá nascer, aquela estrela significa que ele nasceu. A lógica é que eles associaram Números 24, 17 ao nascimento de Jesus, e eles concluíram certo. Eles concluíram certo que a estrela era sinal de Deus. Concluíram certo que se fosse até Israel, encontrariam o rei dos judeus. Encontrando o rei dos judeus, ele era o salvador do mundo, era o salvador deles, o rei para eles também. Encontrando Jesus, queriam presenteá-lo, queriam honrá-lo. Ele era só um bebezinho, não tinha crescido, não tinha morrido ainda, mas ele era o salvador do mundo. Ele era o salvador também dos magos do Oriente. Assim eles foram. Mateus capítulo 2. Eu não vou começar a pregar, na verdade eu estou terminando. Mateus capítulo 2.
Mateus 2, verso 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aqui vem a indicação que eles não estão mais na feitiçaria, eles conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, talvez conhecem as 70 semanas de Daniel. Eles são servos de Deus, eles conseguem discernir sinais de Deus que nem o Sinédrio conseguia discernir. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, que mistério é essa estrela? Mas eles viram e eles perceberam, estavam certíssimos. Parecem ter muita comunhão com Deus para discernir os sinais de Deus. Tem crente que está vivendo nos dias que Jesus pode arrebatar a igreja, está completamente alheio. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso dá uma falação, eles são levados diante de Herodes, eles pensam que é um rei de um reinado humano, e não um reino que está na terra, mas não é deste mundo. Por fim, Herodes fala para eles: não, vocês quando encontrar, fala para mim, porque Herodes queria matá-lo. Depois Herodes matou os menininhos de 2 anos para baixo. Verso 9, Mateus 2, verso 9. Depois de ouvirem um rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles. Me parece um sinal de Deus os guiando, um milagre. Não parece alinhamento de planeta, não é cometa, parece estrela, mas me parece que é um sinal de Deus. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou. É um sinal de Deus, me parece que é um sinal de Deus. Parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles viajaram 8, 10 quilômetros de Jerusalém até Belém da Judeia. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Tem toda uma dimensão espiritual aqui de quem está em comunhão com Deus. Está percebendo o sinal de Deus. Está percebendo a voz de Deus. Tem Espírito Santo aqui. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, não na manjedoura, eles podem ter demorado algumas semanas para chegar. A tradição fala que o Melquior, Baltazar e Gaspar demoraram 12 dias, por isso que tem Natal e a festa dos reis é dia 6, mas não tem base nenhuma para isso. Eles demoram dias ou semanas quando eles encontram Jesus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tem muito simbolismo aí. O ouro parece significar a realeza de Jesus, a mirra, o seu sacerdócio, o incenso, a sua oração por todos os crentes. A pergunta que eu faço, e que nós deveríamos fazer a nós mesmos: se pessoas antes do nascimento de Jesus, antes do derramar do Espírito Santo em Atos 2, podiam ser tão crentes, tão estudiosos e discernir a voz e sinal de Deus pela Bíblia, entendendo quem era Jesus pela Bíblia, mas ouvindo a voz de Deus por sonhos, porque Deus falava por sonhos, ouvindo a voz de Deus por um sinal no céu. Como que nós temos que melhorar, não é verdade? Como que nós temos que melhorar e como que nós temos que passar Natal diferente? Não é não. Não estou satanizando o Natal, tem hábitos do Natal que faz parte do folclore, faz parte da festa, da alegria, mas Natal não pode ser só porque eu comi bastante no dia 24, eu fiz amigo secreto. Natal tem que ser a convicção de que Jesus é quem Ele é, Deus o enviou, Emmanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Salvador do mundo.
Em Isaías nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse rei de Israel é o rei do mundo todo, é o rei do universo, é o Salvador do mundo. Por isso Isaías 9:7 vai dizer: ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. Tudo que Jesus é, o seu reino é. Ele é eterno, então ele é rei eterno. Ele é autor da vida, então no reino dele tem vida eterna. Ele é o Deus da paz, no seu reino é paz sem fim. Ele é o Deus da justiça, no seu reino é justiça sem fim. Ele é amor, no seu reino é amor sem fim. Tudo em Jesus é eterno, a sua vida, os seus atributos, e são características do reino de Deus. Isso que é Natal. Celebrar Natal é lembrar que eu não estou comemorando o nascimento de Jesus como eu comemoro o aniversário do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, porque é muito mais do que isso. É o rei dos judeus, o rei do universo, o salvador do mundo nasceu, e o seu reino é eterno, terá plenitude na sua segunda vinda. Deus é fiel, Deus é amor, e esse rei dos judeus precisa ser o rei da minha vida, precisa ser o rei da sua vida. Eu não estou falando para celebrar Natal sem alegria, sem presente, não é isso que eu estou falando. Mas é celebrar Natal sabendo o verdadeiro sentido do Natal, como os magos do Oriente souberam. A tragédia é que o Sinédrio não soube. A tragédia é que os judeus tinham revelação de Deus, mas estavam secos espiritualmente, mortos. Não percebiam nada, não discerniam nada, não ouviam a voz de Deus, nem percebiam que estavam nas décadas que Jesus ia nascer. Mas pessoas que aparentemente frequentavam a sinagoga lá na Babilônia eram mais crentes do que eles. Já haviam se convertido, estavam cheios de Deus. E põe convicção aí, hein? Para você subir no camelo e viajar dias e dias, Jesus nasceu, você tem que ser muito servo de Deus e muita certeza que Deus falou. Para você ser um Abraão, sai andando aí sem saber para onde ia, Deus tem que ter falado e você converteu mesmo. Senão você não sai andando aí sem saber para onde vai. Eram convertidos. Foram os homens que celebraram o Natal, antes mesmo do Natal virar uma data, no 4º século e por aí afora. Amém? Jesus é o nosso Natal.